Olá, meu nome é Alex e neste vídeo eu vou dar algumas dicas de como entender com mais facilidade a semiótica e como ela pode ser bem útil tanto para o design como para a criatividade. Para quem não sabe o que é semiótica, de uma forma bem simples, ela é a ciência que investiga os processos de significação. Ela pode ser considerada também uma ciência da mediação, ou então até mesmo uma filosofia da mediação. Ou seja, aquilo que vai pensar e investigar aquilo que está no entre. E existem várias correntes da semiótica. Existe a semiótica americana, a semiótica russa, a semiótica francesa. Quem estudou design, comunicação, publicidade ou arte deve ter tido contato com alguma dessas semióticas em algum momento da graduação. No caso do design, geralmente a semiótica que mais aparece nos cursos é a semiótica americana peirciana. Eu acho que isso se justifica muito bem porque a semiótica peirciana ela é muito versátil, tanto para entender textos quanto imagens. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou me ater mais à semiótica peirciana, porque ela nos dá muitas ferramentas conceituais importantes para a gente conseguir pensar as questões do design, como por exemplo explicar melhor os processos, as ideias e os próprios produtos de design. Então, se você se interessa por assuntos como esse, sobre design, comunicação ou cultura, eu sugiro que você se inscreva nesse canal. Então, por onde começar a estudar a semiótica peirciana? Bom, pode parecer uma pergunta meio ingênua ou até esquisita, mas no caso da semiótica peirciana, essa pergunta ela é muito importante, porque para a gente entender melhor todo o desdobramento, tudo aquilo que a semiótica vai nos ensinar, o ideal é que a gente comece primeiro os nossos estudos na fenomenologia. E por que a gente deve fazer isso? Porque a fenomenologia ela está na base da semiótica, ela na verdade fundamenta a semiótica. A semiótica é um desdobramento da fenomenologia. Então vamos ver e entender um pouco melhor o que é essa fenomenologia. Bom, se a gente for seguir então a teoria de Peirce, a fenomenologia é basicamente a ciência da aparência, de tudo aquilo que aparece para a consciência e constitui para ela uma experiência. E o fenômeno para Peirce vai ser o seguinte: qualquer coisa que esteja de algum modo e em qualquer sentido presente à mente. Pode ser algo real, pode ser algo fictício, pode ser uma memória, pode ser um objeto que é visto, pode ser um fenômeno externo, interno, enfim. Tudo isso vai ser considerado como objeto de estudo da fenomenologia. Ou seja, basicamente tudo que a gente experiencia. A fenomenologia, então, é a ciência que faz o inventário das características dos fenômenos e os organiza de acordo com 3 categorias: primeiridade, secundidade, terceiridade. Isso aqui é muito importante porque quando a gente vai avançar depois para a semiótica, essas 3 categorias elas são fundamentais, porque toda a semiótica depois ela vai se organizar de acordo com essas 3 categorias também. A categoria da primeiridade, ela vai então se referir ao fato de que o fenômeno ele está presente na mente. Então, a primeira categoria é justamente quando o fenômeno ele se apresenta, ele se coloca como algo presente à mente, uma experiência da mente com aquele fenômeno. Então, dentro dessa categoria, a gente vai ter uma série de ideias que vão se relacionar a essa categoria. E se vocês forem ler depois o próprio autor, vocês vão ver que vão aparecer termos como pura qualidade, talidade, onde não há outro, novidade, originalidade, potencialidade, algo que não tem esforço. Então, basicamente, é a experiência do jeito que ela se dá no presente. Depois existe uma experiência com o fenômeno que é a experiência da reação a esse fenômeno. Então, é uma experiência que se caracteriza justamente por uma dualidade, por isso que está na secundidade. E nessa secundidade, a gente vai ter ideias associadas a eu e outro, singularidade, fato, ação e reação, resistência ao impacto, causa e efeito, força bruta. Então aqui a gente tem essa categoria justamente das relações. E finalmente a gente tem a terceira categoria, que é aquela que vai abarcar a experiência dos fenômenos que se apresentam como mediações, ou seja, aqueles fenômenos que fazem uma aproximação entre um primeiro e um segundo, uma síntese intelectual. Nessa categoria então, a gente vai ter ideias ligadas, em primeiro lugar, à mediação, ao pensamento, à representação, à generalidade, ao hábito, à lei, conexão e assim por diante. E também essa é a categoria que abarca então o signo. E como vocês sabem, o signo é justamente o objeto de investigação da semiótica peirciana. Isso já diz muito sobre o signo, então ele é uma mediação. Que tipo de mediação é esse signo, né? Então o signo ele se coloca entre um objeto e um interpretante. E aí a gente já está no campo da semiótica. O importante lembrar aqui é que isso está num fluxo da própria vida. Então,
os fenômenos vão acontecendo e vão aparecendo e eles estão sempre transitando entre essas categorias. Isso permite também depois que a gente entenda melhor o signo na semiótica. Se a gente pula essa etapa da fenomenologia, a gente acaba solidificando o signo. E aí acontecem aquelas leituras que são leituras só classificatórias e não compreendem que muitas vezes depende do momento, depende da ocasião, depende da situação, que o signo ele pode aparecer mais de uma maneira do que de outra. E nesse sentido, então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender bem o que essa fenomenologia contribui, então, para a semiótica e por que é importante a gente começar por aí. E aí tem uma outra questão aqui na fenomenologia que é muito importante para a gente, e eu acho que para o design é muito rica também, é a questão do próprio método que Peirce vai usar para criar e elaborar essas 3 categorias. E esse método ele é muito interessante para a gente afinar um pouco a nossa própria percepção e a nossa forma de como que a gente entende e compreende as coisas do mundo. Peirce vai dizer que existem pelo menos 3 faculdades necessárias para que a gente possa observar esses fenômenos. A capacidade de ver, a capacidade de atentar-se para e a capacidade de generalizar. Então a capacidade de ver, ora, ela é bastante óbvia, mas nem tanto. Por quê? Muitas vezes a gente olha para as coisas, mas a gente realmente não vê o que está na nossa frente. Então, o que a gente precisa, a partir desse método peirciano, é realmente olhar para o mundo sem já julgá-lo. Então, é um tipo de observação bastante complexo, porque a gente não está habituado a fazer isso. A gente precisa desenvolver aqui uma habilidade contemplativa, uma forma de se abrir para o mundo, então ver aquilo que está diante dos nossos olhos, ou melhor, diante dos olhos da nossa mente, seja isso algo externo ou interno. Depois, a segunda capacidade, que é muito importante, é aquela de atentar-se aos fenômenos. Então, saber, de alguma maneira, distinguir entre esses fenômenos que estão sendo observados. E ali, a gente tem, então, uma questão de uma capacidade de concentração, de atenção profunda sobre aquilo que está sendo visto. E, finalmente, a gente precisa ter a faculdade de generalizar. Então, dentro daquilo que a gente observou, a gente precisa ser capaz de alguma maneira, entender como aquilo se coloca, como uma ideia, como que a gente pode categorizar isso, enfim. Ao meu ver, se a gente pensar essa terceira qualidade, né, de generalizar no âmbito do design, seria aquela capacidade de você, depois que você vê algum objeto, alguma questão importante, pertinente para o design, você se atentar bastante aos detalhes daquilo que está sendo visto, você conseguir articular aquilo de alguma maneira em palavras e você transmitir isso para as pessoas que estão no seu entorno. Então eu acho que essas 3 faculdades aqui, elas são muito úteis, né? Porque elas de alguma maneira fazem com que a gente tenha um certo sistema de como que a gente vai olhar para as coisas que estão no nosso entorno. Para a inovação e para a criatividade, isso é fundamental. Se você quer, por exemplo, inovar o modo de como as pessoas vão sentar, ou se a gente quer inovar o modo de como a gente vai navegar na internet, a gente precisa ter esse tipo de abertura, essa capacidade de análise profunda e essa capacidade de discussão e entender exatamente aquilo que a gente está vendo. Então vejam, só nisso a gente já tem um ganho ali metodológico sobre questões que são interessantes para o design. Então, o que eu coloquei aqui no vídeo de hoje, eu coloquei de uma forma bastante simplificada. Tem muitas coisas a mais aí que fazem parte da fenomenologia, que vale a pena estudar, né? Eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo e eu sugiro que você estude mais essa fenomenologia e depois avance para a semiótica. Eu acho que é algo que, com esse estudo, você só tem a ganhar. E com certeza, depois, a semiótica ela se torna uma ferramenta interessante depois também para os processos de design, para você usar e aplicar dentro do próprio design. Por hoje é só e a gente se vê então no próximo vídeo.